Olá, bom dia, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Como vocês estão? Eu profetizo que vocês estão bem para a glória de Deus e vão continuar em nome de Jesus. E a palavra que o Senhor nos deu para a nossa meditação hoje está no livro de Jeremias, capítulo 5. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 8 para a glória de Deus. Amém, em nome de Jesus. Então, dai volta às ruas de Jerusalém, e vede agora, e informai-vos, e buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, ou se há um homem que pratique a justiça, ou busca a verdade, e eu lhe perdoarei. E ainda que digam, vive o Senhor, de certo falsamente juram. Ah, Senhor, não atentam os teus olhos para a verdade? Feriste-os e não lhes doeu. Consumiste-os e não quiseram receber a correção. Endureceram as suas faces, mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Eu, porém, disse, deveras estes são uns pobres, são loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Mas estes, de comum acordo, quebraram o jugo e romperam as ataduras. Por isso um leão do bosque os feriu, um lobo dos desertos os assolará. Um leopardo vigia contra as suas cidades. Qualquer que sai delas será despedaçado, porque as suas transgressões se multiplicaram, multiplicaram-se as suas apostasias. Como vede isto? Te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses. Depois de os eu ter fartado, endurecer, adulteram e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos. E 8, para finalizar, como cavalos bem farto, levantam-se pela manhã, rinchando cada um a mulher do seu companheiro. Amém? Então, deixo aqui para vossas meditações essa palavra do Senhor, do livro de Jeremias, capítulo 5, do versículo 1 ao 8. E aí eu vou repetir 2 versículos e entregar o recado de Deus. E aí, Deus sempre tem os seus escolhidos na terra. Por mais que esteja difícil hoje você encontrar uma pessoa na posição, pagando preço. Porque, meu amor, servir Deus não é fácil, não. Não é fácil, não. Servir Deus é você matar seus próprios desejos, suas próprias vontades. Deixar de viver o que dá prazer aqui na terra para você agradar o coração de Deus. Por isso que não é fácil, é difícil. Mas, quando a gente quer, Deus, ele nos ajuda. Porque ele ajuda eu e você carregar a cruz. E ele sempre vai levantar alguém para ajudar você também a carregar a cruz. Agora, eu e você, nós temos que ter sabedoria para querer perto de mim e de você
as pessoas que são guiadas por Deus. Porque de uma forma ou de outra, eu e você vai receber. Coisa boa é ter perto de mim, de você, pessoas escolhidas por Deus, levantada por Deus, que enxerga com os olhos de Deus, para poder nos dar livramento aqui na terra. Porque é muito bom quando você tá com a dúvida em algo e uma pessoa escolhida por Deus lhe dá um direcionamento, porque pede a Deus, porque tem intimidade com Deus e Deus mostra. E aí a pessoa diz, ó, vá por esse caminho aqui. Porque esse caminho aqui, se você tiver dor, mas pelo menos Deus está contigo. Agora tu não vai por esse caminho aqui não, que esse caminho aqui é de morte, esse caminho aqui é de sofrimento, é de dor, é de lágrimas, é de enfermidades, dificuldades, portas fechadas. Mas tu vai por esse aqui, porque por mais que a porta tá fechada, mas lá na frente Deus vai abrir ela para ti. Então é muito bom alguém escolhido por Deus tá perto de mim, de você. E nós tem que ser grato e agradecer a Deus por ter essas pessoas perto de nós. Porque essas pessoas perto de mim, de você, é benção. É igual esse mistério que tá dentro desse quartinho, monitorando a porta da minha casa, através de uma câmera. Mas aí eu consigo sentir o cheirinho de Caiaca Aventura. Eu consigo sentir o cheirozinho de Caiaca Aventura me monitorando. E eu sinto dor aqui, ó. A dor da traição. Chega, eu sinto o peso negativo, o peso ruim, o peso da traição. Me dói no meu próprio corpo. Porque, meu amor, um olho invejoso, um olho traidor nos causa dor. Nos causa dor. Quando encosta perto de nós, quando se aproxima perto de nós. Mas é gratificante quando eu e você tem a visão dada por Deus, porque nós conseguimos enxergar esse tipinho de gente e quando bate na nossa porta, nós não cai na onda, porque nós já sabe que é pedra de tropeço, é atraso na minha vida e na tua vida, é maldição, é estrago, é prejuízo, é destruição na minha vida e na tua vida. E aí nós não cai no laço do diabo e de quem dá o corpo para ser usado por ele. Mas melhor ainda é quando você é escolhido por Deus e tem autoridade dada por Deus, porque nem que esteja dentro de um quarto sem ninguém ver, mas Deus vê e desmascara. E faz até a gente sentir o cheirinho do perfume. Caiaca Aventura. Que é o perfume que está consagrado a demônios para vir contra a minha vida. Ou para vir contra a tua vida. E aí, nós só passa a mãozinha aqui, ó. E aí o diabo cai por terra. Quando a mão está consagrada para o arado. Quando a mão está abençoada, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, a gente só passa a mãozinha aqui, ó, e o diabo cai por terra. Ele sai da carcata do corpo da mulher e do homem que tá usando contra a tua vida. Aí ele sente uma dorzinha no ombro, ele sente uma tonturazinha, ele fica no desespero, ele sente qualquer coisa que é Deus dizendo, para, chega, deu, aqui já deu. E aí a pessoa que está do outro lado é quem começa a passar mal. E aí logo bate de retirada. Porque o cavalo sem o cavaleiro não é nada. O cavalo precisa do cavaleiro. E o cavaleiro precisa do cavalo. Porque o cavalo precisa estar montado. O cavaleiro precisa do cavalo para montar. E o cavalo precisa do cavaleiro para montar também. Vice-versa. Então, os dois, se não tiver juntinho, é fraqueza. Um fica fraco. Cai. Então, você entendeu, meu amor, como é as coisas de Deus? Eu acabei de entregar uma revelação.
de um cavalo que tá montado em cima do cavaleiro, mas já caiu por terra. O perfuminho já, ó, saiu na minha narina. Já. Deus tá me usando para mim mesma. Mas é muito maravilhoso. Quando eu tô na rua e ele usa outra pessoa para mim, é mais gratificante ainda. Sabe por quê? Porque quando Deus me revela para mim mesma, para ele me revelar agora esse cavalo dentro desse quarto, com esse perfume Caiaca Aventura, primeiro eu sofri para Deus abrir minha visão, para me mostrar ele. Mas quando eu tô na rua e Deus usa o olho de outra pessoa para me dizer e me mostrar o cavalo, foi aquela pessoa que sofreu mais do que eu para receber aquela visão daquele cavalo contra a minha vida e contra a tua vida. E aí eu e você sofrem menos. Porque quem sofreu mais foi aquela boca que foi usada por Deus para me dar aquele direcionamento. Porque foi aquela boca que fez jejum. Foi aquela boca que pagou o preço. Foi aquela boca que orou. Foi aquela boca que deixou de dormir na madrugada para orar, para receber essa visão de Deus. E enquanto essa boca que me entregou algo no meio da rua para me ajudar, ela estava orando, louvando, de madrugada, de joelho, eu estava na minha zona de conforto, dormindo. E aí ela abriu a boca e me ajudou. Então você entendeu o mistério e o que é você agradecer a Deus, Deus ordenar uma boca para te ajudar na terra? Porque quem sofreu não foi você. Quem sofreu foi aquela boca. E aí, ela vai diminuir o teu sofrimento. Porque tu não vai precisar pagar o que ela pagou. Tu não vai precisar andar nos espinhos que ela andou pra ir na porta da vitória. Porque ela pagou o preço, ela sofreu, e ela só vai te dizer, vai ali, fulano. Faz assim, fulano. Anda assim, fulano. Agora cabe você receber o direcionamento, a ajuda. Entende? Para que você venha sofrer menos. Então você entendeu aí? Então Deus, aqui no capítulo 5, Deus levantou o profeta Jeremias para ir na cidade e dizer para o povo se consertar. Dizer o povo para sair. E aqui o pecado principal era a prostituição. O pecado principal aqui no capítulo 5, que estava desagradando o coração de Deus nessa cidade, era a prostituição. E onde amigos pegavam mulheres dos amigos. Não existia respeito. Onde pessoas, amigos, estavam batendo no ombro do amigo, dizendo amigo, e pegando a mulher dele escondida dele. Que se não é Deus para revelar, a prostituição aqui estava fedendo na narina de Deus. E o bom é que o amigo estava pegando a mulher do amigo e no dia seguinte olhava para a cara do amigo e ainda estava guinchando, ainda estava zombando do corno, do traído. O traidor guinchando e zombando da vítima. Então isso foi um dos motivos, um dos pecados que ativou a ira de Deus nesse capítulo 5, onde ele usou Jeremias para dizer, Jeremias, anda nas praças, de praça em praça, pregando o evangelho, manda o povo se consertar, manda o povo sair da prostituição, para que eu venha perdoar eles, para que eu venha ter misericórdia deles, para que eu venha livrar eles.
da mão do inimigo quando se levantar para ir contra eles. Mas para eu defender eles, para eu livrar eles, Jeremias, eles precisam se consertarem. Eles precisam me servirem. Eles precisam parar de servir os deuses estranhos. E aí, é assim que Deus faz. Então, assim como Deus usou Jeremias aqui para mandar o povo se consertar, antes dele se levantar, quantas pessoas Deus não mandou eu ir bater na porta para dizer, olha, tem um plano ali contra a tua vida, tem um tiro nas tuas costas, tem um tiro na tua testa, tem um tiro no teu braço, tem uma traição, tem uma inveja, tem um roubo, tem uma assinatura. Quantas vezes eu não fui entregar esse tipo de recado? Mas para eu bater nessas portas, eu estava bem aqui, sofrendo. Na casa do olheiro. Dialogando com ele. E sendo lapidada, moldada, restaurada, curada, limpada, sendo purificada por ele. E esse processo, meu amor, esse processo, meus amados, não é bom não, é árduo, mas se torna gratificante porque a gente tem aquela certeza que está agradando o coração do Pai e que por mais que esteja doloroso, por mais que esteja sofrido, é vitória certa após o processo. É vitória após a luta e que Deus nos prova para nos ser aprovados. E é gratificante. Quando eu e você recebemos uma missão de Deus, nós conseguimos concluir ela, nós aceita ela, depois nós recebemos a carta de aprovados e, junto da carta, vitória dada por Deus. É por isso que se torna gratificante o sofrimento e a dor com Jesus. Porque a dor sem Jesus é prejuízo, é morte, é dor, é sofrimento. Ainda vai para o purgatório, para o lago cheio de enxofre, como diz Apocalipse, de versículo 22 e 23, a partir do versículo 8 em diante. Fala lá. Parece que 22 é do 8 em diante. E o 23 é do 15 em diante. Fala sobre isso. É só você conferir lá. Que fala sobre isso. O lago de fogo. Por conta do pecado. Que fede na narina de Deus. Quando vão servir outros deuses. E aqui tinha uma rainha muito poderosa. Que era a rainha, mas que era prostituta. Onde ela se prostituía, ainda levava os outros junto para se prostituírem também. Então, e deixa eu te provar aqui o que eu falei em relação à prostituição. Vou falar aqui. Ó, o 8 diz assim, ó. O 8. Como cavalos bem fartos, levantam-se pela manhã, rinchando cada um à mulher do seu próximo. É o que eu disse, foi o exemplo que eu dei. Mas por que eu dei esse exemplo? Do amigo pegando a mulher do amigo e no dia seguinte vendo o corno e guinchando e rindo e zombando do corno. E lá vem o corno. Porque Deus me mostrou em visão que vai ter um fragante aí de uma traição, onde o melhor amigo tá passando o rodo na esposa. E aí tá uma cachorrada dentro desse lar. Que se ainda não foi pego, que se ainda não foi feito o fragante, papai tá preparando o dia certo. Mas que vai ter o fragante, vai.
E se ainda não teve o flagrante, é porque, glória a Deus, a pessoa parou de trair e Deus também mudou a sentença da vergonha. Ou então, porque a pessoa ouviu minha voz e aí a pessoa se consertou. Antes de ser pego de surpresa, antes de ser pega no ato do adultério, mas que papai me mostrou a suruba e que estava feita, estava uma nojeira, né? Mas que na visão que Deus mostrou foi pego no flagrante. E aqui diz aqui, ó, quando fala de adultérios, ó, como vendo isto, Jeremias, o 5, de versículo 5. Como vendo isto, de perdoaria teus filhos, me deixam a mim, e juram pelos que não são deuses. Depois de eu ter fartado, adulteraram, e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos. Deus diz, Deus dizendo aqui, depois de eu dar riqueza, vitórias, bênçãos, com abundâncias, prosperidades, foram gastar seu dinheiro, foi na casa das meretrizes, com prostitutas, se adulterando, um com o outro, um amigo de um com um amigo do outro. Ainda ficam guinchando, bebendo, se fartando com o dinheiro que eu abençoei, com a vida que eu abençoei. Ainda foram gastar com meretrizes, guinchando da minha palavra e buscando e adorando outros deuses. Por isso que ativou a ira de Deus. Então você entendeu como o negócio é sério? Que Deus não tá de brincadeira nem comigo nem com você. Eu sou escolhida dele? Sou. Tô ouvindo a voz dele? Tô tentando obedecer ele e agradar ele todos os dias. Mas você acha que eu tô livre da espada de Deus? Tô não. Você acha que Deus vai me poupar se eu precisar da espada dele? Não, meu amor. Não, que eu não sou melhor do que você. Eu sou escolhida dele, mas não sou melhor do que você. Se eu errar, se eu desobedecer, eu levo a espada dele do mesmo jeito de você, que está desobedecendo, que não está obedecendo e que está servindo outros deuses. Porque eu bato na tecla todo dia. A palavra dele, ele diz que ele é com os maus e ele é com os bens. E ele é quem sabe o que cada um pratica no oculto, no profundo, no escondido, onde ninguém vê, mas ele contempla. Ele enxerga o que eu e você não enxerga. Ele ouve o que eu e você não ouve. E ele anda em reuniões de porta fechada. Ele entra em quartos de porta fechada, onde ninguém está vendo, mas ele está vendo. Ele está contemplando. Então vai achando que você faz as coisas e que você acha que Deus não tá vendo. Tá vendo. Ah, mas por que ele não age? Aí fica guinchando. Ah, que nada. Todo dia fala a mesma coisa. Eu não vejo nada acontecer. Tá acontecendo. Todo dia acontece coisas. É você que tá na obsessão para derrubar o próximo. É você que tá na obsessão para me derrubar. Eu tô dizendo isso pros inimigos. Aí você não tá vendo. Você não tá olhando ao derredor de você. O que Deus tá fazendo para tentar mostrar o sinal para você que é para você parar. Que não é para você continuar. Que não é para você executar o plano. Porque se você executar o plano,
você vai cair na sua própria armadilha. E aí, você vai ver a diferença do que é Deus permitir você cair na sua própria armadilha e pagando por ela, ou você cair nas mãos do Deus vivo e ele te lapidar, e ele te moldar, e ele te limpar, te consagrar, mas te dando amor. Aí você vai ver a diferença. Aí você vai olhar para trás, aí você vai olhar para o tempo atrás e vai dizer, meu Deus, por que eu fiz isso com fulano? Por que eu fiz isso com cicrano? Agora eu tô sofrendo aqui as consequências. Porque hoje, quando eu abri minha porta para molhar minha planta, a pessoa planejou dar um tiro em mim. É hoje. Mas a pessoa saiu com dor na vagina. Tava lá na garagem. E aí tem um buraquinho na garagem. Aí, na hora que Deus me dá o comando e a autoridade, saiu com dor na vagina. Bem no canal, doendo. Que é Deus dizendo, tu para. Tu não faz isso. Porque tu vai cair no teu próprio veneno. No teu próprio entendimento. Porque tu tá querendo destruir ela do teu próprio entendimento. Tu tá querendo fazer isso com ela da tua própria cabeça, do teu próprio entendimento, a tua própria vontade. E eu vou fazer tu cair no teu próprio entendimento e te parar da forma que eu também quero. Aí, como ela sentiu dor no canal vaginal dela, porque quem era para estar sentindo essa dor era eu, que é a inflamação que manda para mim. Aí tá caindo na própria cova. Tá mandando a inflamação para mim. Deus tá me livrando. Mas de vez em quando Deus faz sentir a dorzinha. Que é ele dizendo para retroceder. Retroceda. Porque tu tá abrindo a tua própria cova para tu entrar dentro. E aí o mal que tu tá mandando para minha serva, seja eu, seja você, que tá passando por essa batalha espiritual, não se preocupa, que o teu inimigo vai cair na própria cova. Mas por quê? Porque nesses 3 locais, na sala, no quarto e na garagem, tem um espírito contra a minha vida. Tem uma seta contra a minha vida. E Deus contempla todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Eu não vejo, mas você vê. Eu não vejo, mas Deus vê. Você não vê, mas Deus vê e ele mostra. Teve uma pessoa aí que faleceu de um câncer no reto, mas porque não servia Deus. Servia deuses estranhos. E aí, quando Deus quer mostrar o poder dele, mostra que a pessoa caiu no próprio entendimento. Mas por quê que eu estou dizendo isso? Porque foi o próprio Deus que me falou quando eu fui interceder. Eu fui interceder pela pessoa, eu fui pedir a Deus misericórdia pela pessoa, como canal levantada por Deus. Aí Deus disse, não, que não me serve. Serve outros deuses. E aí Deus me levou na prova, onde eu fui assistir outro vídeo, e aí o outro vídeo estava adorando os deuses. Aí eu disse, tá explicado. Por que que morreu? Por que que não teve livramento? Por que que não teve a cura? Por que que não recebeu a ajuda? Porque Deus viu que não queria ele. Deus dá a oportunidade, meu amor, para mim e para você. E eu já citei aqui que um das enfermidades que Deus bota é câncer. Para poder aceitar Deus naquele processo de recuperação.
Porque quem manda o espírito de enfermidade do câncer é os deuses de Baal. Porque o câncer, ele pode ser da sua vida, dos seus atos alimentares, das suas noites mal dormidas, das suas bebedeiras, de várias coisas. Mas também ele é mandado por uma seta, por um espírito de enfermidade, para causar uma inflamaçãozinha ali, para causar uma feridinha ali, para causar uma tonturazinha ali, e depois gera o câncer. E Deus permite. Mas por que Deus permite? Porque na hora que bota o câncer, que ele permite, aí ele dá a oportunidade da pessoa retroceder e aceitar Jesus como seu único salvador. Aí Deus vai e diz assim: sai espírito de enfermidade, sai daí. Sai. Aí o espírito de enfermidade tem que sair. Aí Deus entrega a cura. Mas por quê? Porque a pessoa foi, sábia, ouviu a voz de Deus, obedeceu e quis uma nova chance, uma nova vida. Mas tem gente que é tão ruim que não quer nada com Deus nem num leito de enfermidade. Ele disse: então eu dei a vida e eu tiro a vida. Quantos você que vai me ouvir, quantos você já ouviu testemunho de pessoas dizendo: fulano morreu disso, fulano daquilo, fulano fez isso, eu sofri isso e aconteceu isso. É testemunho todo dia do amor de Deus com os dele e da justiça dele para abençoar os deles. Então você entendeu aqui o que eu e você tem que fazer? Então você que vai me ouvir, tá passando por um sofrimento? Não tá entendendo? Pega uma Bíblia, vai lá na praça. A primeira pessoa que tu vê na praça, tu lê um versículo para a pessoa. Pronto. Na palavra do Senhor diz e nos prova que a palavra de Deus nunca volta vazia para quem ouve. E que por mais que seja o menor versículo dela, quem ouve nunca esquece. Porque o Espírito Santo de Deus tá ali do teu lado e do lado da pessoa que tu tá lendo. E aí a pessoa vai ficar lembrando e o Espírito Santo de Deus vai incomodar. A ponto da pessoa, sentir desejo de começar a ler a Bíblia. Então é isso que o Senhor diz. Aí o Senhor diz: começa a fazer isso. Pega a Bíblia dentro da tua casa, começa a ler para teus irmãos, teu marido, tua esposa, teus filhos. Quando for para a rua, leva ela. Diz um versículo para alguém. Meu amor, Deus vai perdoar teus pecados. Deus vai desfazer obras malignas na tua vida. Deus vai quebrar maldição. Deus vai abrir portas fechadas. Deus vai te abençoar. Porque, meu amor, Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não fica devendo nada para ninguém. Aí ontem à noite... Aí vocês lembram do que eu falei aqui da minha testa? Que eu espirro? Aí ontem à noite... Eu já estou orando para Deus. Aí ontem à noite eu tornei a dizer: Pai, que o Senhor me mostra quem foi a pessoa que me amarrou há mais de 30 anos e mandou esse espírito para mim, amarrando a minha vida sentimental para eu nunca casar, para eu nunca ter família, para eu nunca ser realizada. Entende? Para acontecer todas as traições que eu fui traída no passado. Me diz quem foi que causou tudo isso. Aí Deus me mostrou a visão. Deus me mostrou a visão que eu cheguei num local, eu estava sentada no terraço, e aí esse homem apareceu. Esse homem que eu já trabalhei com o irmão dele mais de 10 anos e que eu já fui babá do sobrinho dele. Fui babá do sobrinho dele. Eu fui a primeira babá do sobrinho dele. Fui cuidar do sobrinho dele com 1 semana de nascido. Menos de 1 mês. Fui ser babá do sobrinho dele. E aí Deus me mostrou que esse homem
com uma aliança na mão, junto com outro, que foi o mistério do meu espelho para mandar a pombagira. Através de fazer meu espelho de portal para mandar a pombagira para mim, que é lá da Igreja Batista. Mostrou os dois, né? Aí quando mostrou os dois, aí uma aliança da cor do meu cadeado, ó, dourada, toda enferrujada. E eles falando sobre a aliança velha. Aí um queria vender a aliança. Aí o outro disse assim, quanto é? Aí ele pegou a aliança e disse assim, Maria, aqui não vale mais nada. Nem existe mais esse material. Aqui é antigo. Aqui você não vai ganhar nem um centavo com ela, porque aqui tá enferrujada. Aqui tá ruim. Hoje existe ouro. Hoje é ouro. Aqui nem ouro não é. Nem existe mais essas alianças. De tão velha que tá. Aí eu cheguei no mistério. Aí eu entrei na casa. Aí quando eu cheguei no mistério, aí eu disse assim, cadê fulano essa aliança pra me ver? Pra me ver se é bonita, porque aí eu ajudo tu vender, eu ofereço. Meio que isso na visão. Aí quando eu peguei na aliança, parecia couro velho de cangaia de jumenta. Você já selou um cavalo? Eu já selei cavalo. Você já selou jumento? Eu já selei jumento. No interior, para ir buscar água de como é o nome, meu Deus? É um negócio que a gente âncora. A gente bota uma âncora de um lado, uma âncora do outro, tampa o buraco para não derramar água e leva. Então eu já selei jumenta, já botei cangaia na jumenta, já botei os caixotes, já botei as âncoras, já fui pro rio, já enchi e já levei água para eu beber em minha casa no interior com minha família, minha mãe, meu pai, meus irmãos. Aí quando eu peguei a aliança, toda dessa cor enferrujada, a gente jurava que era ouro. Assim, olhando assim, você jurava que era ouro. Mas quando eu peguei uma coisa réia toda velha, subi aquele cheiro de cangaia réia de couro. E aí a bicha toda quebrada, toda deformada, cheia de buraco por dentro. Aí eu disse, mas menino, como é que pode? Um negócio, eu disse assim, isso aqui tu não vai vender não, isso aqui tu joga fora, toca fogo. Isso aqui não presta mais pra nada. Nem existe mais esse material aí. Esse material aí já tá vencido. Agora é ouro e prata. Não vende isso aí não, que isso aí tu não vai vender não. Ninguém vai querer isso aí. A bicha já tava toda de lino, toda despedaçando, toda desfazendo. E eu lembro que Deus já me mostrou que essa pessoa fez uma aposta para ver quem ia me usar. Essa pessoa fez uma aposta para ver quem ia me usar. Quem ia me usar. Só que essa pessoa que fez a aposta para ver quem ia me usar, pegou meu nome, meu sobrenome e levou pro batuque e disse arrocha na pombagira para ela. Porque na hora que ela cair na pombagira, na hora que ela dá o corpo, aí eu vou lá e recebo o dinheiro da aposta e eu ganho a aposta. Trapaceou 2 vezes. Trapaceou eu, porque foi pedir ajuda a Satanás. E trapaceou quem pagou o dinheiro, porque foi pedir ajuda a Satanás. Aí quando Deus se levantar, vai ter 2 castigos. Por ter mandado demônio para me trapacear e ganhar aposta. E por ter também dado a rasteira no outro. Porque o outro também não sabe, não. Que ele foi no batuque pedir ajuda a Satanás para eu aceitar, para ele ir lá e dizer, pronto, o homem pegou ela. Paga minha aposta. Ele vai levar 2 espadas duplicadas de Jeová. Que nesse caso é 4. Porque quando você dá um copo d'água para ungir de Deus, Deus te dá 2. Quando você nega um, Deus te nega 2. Como ele traiu eu e outra pessoa, ele vai receber 4 espadas de Jeová. 2 por mim, trair, e 2 espadas por trair a outra pessoa e receber o dinheiro da aposta injustamente. Porque enquanto o outro
estava esperando eu cair sem mandar pedra de tropeço para mim, ele foi lá e pediu ajuda brasileira ao diabo, com os batuques da feitiçaria. E aí, meu amor, pronto. Aí eu disse, agora eu vou ver o que vai aparecer na minha porta quando eu abrir ela. Ou o que vai acontecer quando eu for deixar meu filho. Ou o que vai acontecer quando eu voltar. Já aconteceu. Ontem eu disse, deixa eu ver o que vai acontecer. Aí o Pax, União Vida Nova, onde leva caixão e defunto. Que foi onde tentaram roubar meu sangue para me transformar em feiticeira à força. Que era pro diabo dizer, é feiticeira, vamos matar. Ontem, na visão de ontem. A de hoje, já vi aí o que foi que apareceu. Quem foi mandado para ver se dava certo. Para ver se compactuava a pombagira. Para ver se dava certo o demônio. É. Então, meu amor, Deus não é palhaço, não. Como eu já sabia, agir na naturalidade. É ali do outro lado, vai aqui, passa ali, entra ali. Olhei só pro caminhãozinho e disse, mistério, eu te repreendo da minha casa em nome de Jesus. Só isso. Sabe por quê, meu bem? Porque Deus é maravilhoso. Mas o bom é que tá sendo envergonhado quem tá fazendo isso. Tá sendo envergonhada quem tá fazendo isso. Porque quando vai tocar no meu nome, as pessoas não estão querendo mais nem papo. As pessoas estão agora dizendo, a culpada é você. O culpado é você. O feiticeiro é você. A feiticeira é você. Agora é isso que estão ouvindo. Sabe por quê? Porque Deus está mostrando aí todo dia os livramentos que tá recebendo e que estão recebendo. E quem está pagando o preço é Marianinha aqui, sou euzinha. Então, meu amor, Deus é justo comigo e contigo. Por isso que ele diz assim, ó, dai voltas às ruas de Jerusalém e vede agora e informai-vos e buscai pelas suas praças e vê se achais alguém ou se há um homem que pratica a justiça ou busque a verdade e eu lhes perdoarei. Perdoarei de quê? Da maldade que tu fez no passado. Perdoarei de quê? Do mal que tu fez. Perdoarei de quê? Dos teus pecados da mocidade. Perdoarei de quê? As tuas falhas. Perdoarei de quê? Do mal que um dia tu causou, que tu traiu alguém. Deus vai jogar no mar do esquecimento, nunca mais vai jogar em tua cara e vai dizer, levante, ande e não peques mais. É Deus dizendo isso para mim e para você. Anda, pega a Bíblia, prega um versículo ali, prega minha palavra ali, faz algo ali para eu te perdoar os teus pecados, para eu te abençoar, para eu te tirar da mão dos mais fortes. É assim. É. E aí, hoje, quando eu vim da escola do meu filho, um casal de irmãos, que eu sempre respeitei os dois, e Deus me usou para ir dar, parece que foi umas 3 revelações para eles. Eu disse, menino, eu não vou fazer o que eu estou fazendo, porque Deus já me mostrou quem é o culpado. Deus já me mostrou quem é a culpada. Essas pessoas é inocente igual a mim. E eu não tenho que tratar, eu tenho que mostrar que eu sou de Deus. E que Deus me mostra e que Deus desmascara. Eu vou voltar a ser o que eu era antes. E pronto. E entregar isso na mão de Deus. E aí eu elogiei. Aí eu disse, vocês acreditam que Deus me revelou esse fogo? Aí eu disse assim, vai lá no meu canal, no Facebook. Uma semana antes do fogo. Para vocês verem a revelação, a live que eu fiz lá,
dizendo que Deus estava dando livramento de pegar fogo, de casa pegar fogo, que era para a pessoa vigiar. Se tinha mata ao redor de sua casa, já era para limpar. Se tinha alguma coisa anormal ou que estava acontecendo dentro da sua casa, já era para consertar, porque o inimigo estava armando um laço. Eu disse, vão lá no Facebook e assiste as lives há 15 dias mais ou menos, uma semana mais ou menos, para vocês verem como, antes do fogo, eu fiz uma live entregando a revelação do fogo lá. E aí vocês vão lá no meu quintal, para vocês verem que eu corri na revelação e fui limpar meu quintal e o fogo não passou da margem, onde deu tempo eu limpar. Mas como não deu tempo eu limpar até a porta da minha casa, se não fosse o bombeiro, porque Deus me revelou antes, e quando Deus revela é para dar livramento, e aí o senhorzinho disse, não, o nosso vizinho viu o fogo, foi lá, filmou com o celular e ligou para o bombeiro antes dele caminhar. Aí o bombeiro chegou a tempo. Eu disse, pois glória a Deus. Glória a Deus, que eu disse, por glória a Deus que esse vizinho fez isso. Porque, ó, livrou minha casa do fogo. Glória a Deus, ele ligou antes. E glória a Deus, chegou antes do fogo chegar na minha casa. Mas sabe por quê? Porque Deus já tinha me revelado que era para eu vigiar. Mas que ele ia dar livramento se eu merecesse. Se eu merecesse. Porque nós recebemos livramento por 2 motivos, que eu já disse isso. Por merecimento e pela misericórdia de Deus. E eu recebi esse livramento pelas 2 coisas. Pela misericórdia de Deus, porque ele é bom, e ele tá com os ruins e com os bons, e porque eu merecia. Eu nunca desejei casa de ninguém pegar fogo. Eu nunca desejei ninguém morrer esturricado de fogo. Eu nunca fui armar laço para ninguém morrer de fogo. Por que que Deus vai me permitir uma maldade dessa na minha casa? Eu nunca desejei ninguém perder casa com fogo. Por que que Deus vai permitir uma maldição dessa na minha vida? Se maldição sem causa não pega. Então eu recebi livramento por merecimento. Eu mereci esse livramento, porque eu tô pagando preço. Eu não tô mandando fogo para ninguém. Por que que Deus vai permitir isso comigo? Então você entendeu aí? Agora é uma pena que eu não botei o título dessa live, Vigia com Fogo. Porque aí ficava mais fácil para todo mundo ir lá assistir essa live e ver que foi antes do fogo. Uma semana antes do fogo, ou mais. Ou foi um mês antes do fogo, que eu limpei o quintal lá e dei a revelação, ou foi uma semana antes do fogo. E eu só não terminei o quintal, e Deus só não me deu tempo para eu terminar o quintal todinho, porque eu fui quebrar a cama. Eu parei de limpar o quintal para ir quebrar a cama. Se não, tinha dado tempo eu limpar ele todinho e eu não passar pelo susto que eu passei. Que eu tive um susto grande. Foi um susto grande. Mas eu estava tranquila. Eu estava em paz. Porque Deus já tinha me revelado. E quando Deus revela, meu amor, é para nos livrar. E eu tinha certeza que a minha casa, que a minha família ia ter livramentos. Então você entendeu como é que Deus age na minha vida e na tua vida para nos dar vitória? Só basta eu e você crer. Só basta eu e você estar na posição. Amém? Então, a partir de hoje. E eu falei lá da casa que a Bíblia. E aí eu falei para eles, eu disse que mais pessoas iam receber livramento. E realmente uma casa pegou fogo e só a Bíblia que não queimou. E aí, quantas pessoas eu já dei esse direcionamento de Deus? Olha, não é evangélica, não. Você é católica, não tá todo dia na igreja? Compra só uma Bíblia. Lê um versículo por dia. Abre ela e deixa ela aberta. Não tá nem com uma semana que eu tava vendendo. Uma semana não, foi segunda-feira que eu dei esse direcionamento para uma irmãzinha. Eu disse, irmãzinha, pega uma Bíblia e abra. Escolhe um lugar, na sua casa, na sala, na cozinha, onde for. E abra ela e deixa ela aberta. E consagra ela para Deus. Pede a Deus para
para abençoar sua casa e deixa ela aberta. Deixa ela aberta. É o primeiro sinal. É o primeiro passo que você tem que fazer, porque foi isso que eu fiz. Comprei uma Bíblia e deixei ela aberta. Aí todo dia eu lia um versículo e deixava ela abertinha de novo. E toda vez que eu precisava, eu ia lá ler um versículo. O Espírito Santo de Deus foi botando desejo no meu coração para eu ler mais. Tinha dia que eu lia um capítulo por dia. Já teve dia de eu ler 2 capítulos por dia. Foi Daniel. Quando eu fiz campanha do livro de Daniel, eu lia um capítulo por dia. E já teve dia sem campanha, que como o livro de Daniel, se eu não me engano, é 12 capítulos, já teve dia de eu ler 2 capítulos por dia. Sabe por quê? Porque eu deixei a Bíblia aberta. E aí Deus ordenou o Espírito Santo de Deus para pôr desejo no meu coração, para pôr curiosidade na minha cabeça, nos meus olhos, para eu ver o que estava aqui escrito. E eu ir lá e ter amor, essa leitura todos os dias. E não precisa nem você ler de início. Você só bota ela lá aberta. E deixa que Deus faz o milagre, que Deus opera. Mas vai ser... Aí eu disse para a irmãzinha, lá na praça, segunda-feira, vai ser uma espada de Deus dentro da tua casa, para cuidar da tua casa, para cuidar da tua família. Aí ela disse, irmã, teve um tempo aí que eu passei por uma guerra travada. Meu marido morreu, meu filho foi morar em outra cidade, que é advogado, e eu me aposentei. Eu disse, pronto, irmã. A irmã já me disse o motivo que o inimigo se levantou contra a vida da irmã. A irmã ficou viúva, o inimigo queria que a irmã fosse para prostituição, vendeu o corpo. A irmã se aposentou, o inimigo não queria que a irmã se aposentasse, porque o inimigo queria que a irmã vivesse humilhando para um e para outro. E seu filho é advogado. O seu filho está honrando o seu esforço do passado, de ter trabalhado para dar estudo para ele. Então, o diabo fica furioso, irmã, quando vê uma família dessa abençoada. Agora a irmã compra a Bíblia e deixa aberta. Eu disse, eu tenho uma Bíblia. Por agora deixa ela aberta. Que o inimigo toca na sua casa para destruir o ministério do seu filho de advogado. Com inveja da sua aposentadoria. Porque a irmã ficou viúva e acha que tem que ser rapariga. Acha que tem que vender o corpo. Tem que virar prostituta. E aí ficou com raiva, porque Deus lhe deu a aposentadoria e já vai livrar a irmã de ficar com o homem, porque tá passando necessidade, porque precisa de ajuda. Agora é uma opção da irmã querer homem, porque a irmã já tem seu auxílio aí. Não precisa de homem, não. O seu marido é o seu auxílio. O seu marido é a aposentadoria. Agora, se for uma necessidade da irmã, se for desejo de Deus ou do coração da irmã, aí a irmã paga o preço para Deus lhe dar um marido. Mas não é mais uma opção, uma obrigação a irmã aceitar um homem, porque a irmã não tem emprego e a irmã precisa de uma pessoa para lhe ajudar. Porque hoje também eu boto isso na minha vida. Eu já tenho minha ajuda. Eu não preciso de homem se eu não quiser. Porque eu vou lá, pego minha ajuda, compro meu alimento para eu e meu filho e eu só pego o homem se eu quiser. Mas eu não sou obrigada. E eu abençoo quem me abençoa. E eu peço mais bênção para Deus dar para essa pessoa, para continuar me abençoando. E ainda agradeço por outras mulheres, mãe solo, tá sendo abençoada. Então, não é à toa não, meu amor, que Deus age na minha vida e na tua vida não. Quando a gente é canal de bênção na vida dos outros, Deus ordena que abençoa nós. Então você tá entendendo aí como é as coisas? Mas o inimigo, ele arma laço dia e noite para atrapalhar eu e você. Porque ele não quer que eu e você abra a visão espiritual. O inimigo da nossa alma, o inimigo de Deus, não quer que Deus te mostre as coisas antes de acontecer,
para eu e você não ter livramento. Porque essa pessoa que só não queimou a Bíblia, ela não teve livramento. Agora ela vai ter que reformar a casa dela. Ela vai ter que comprar móveis que queimou, porque eu vi que queimou coisa lá. Mas, se ela tivesse com a visão espiritual dela aberta, Deus tinha mostrado qual era o erro lá dentro, para Deus não permitir pegar fogo na casa dela. Alguma coisa tinha, alguma brecha tinha. Você entendeu? Ou então, Deus queria glorificar o nome dele por algum motivo. Mostrar, pode até queimar a casa, mas não queima a pessoa. Pode até queimar móvel, mas não queimou minha Bíblia. Que poderia ter queimado a Bíblia, cheia de papel. É mais fácil queimar uma Bíblia de papel do que uma porta, do que um móvel. Mas pegou fogo no móvel, na coluna. Mas não queimou a Bíblia de papel, que é mais fácil de pegar fogo. Sabe por quê? Porque Deus queria mostrar o poder dele. Deus queria mostrar para essa pessoa, por dono da casa, e para quem ouviu o vídeo, que essa palavra, ela é poderosa. Que essa Bíblia aberta é uma espada. Que essa Bíblia aberta é Deus com os olhos, com chama de fogo, de olho na minha casa e na tua casa. E que nada toca em nós. Porque Deus nem dorme e nem tosqueneja para dar livramento para minha vida e para tua vida. Então faça isso. Compre uma Bíblia. Lê um versículo e bota ela aberta. E de preferência bota ela na tua cabeceira da tua cama. Bota ela no criar de muro do teu quarto, da tua cama. Porque aí vai zelar do teu sono enquanto tu dorme. Amém? Em nome de Jesus. Ou então, você bota uma mesinha na parede perto da porta. Não pode botar na frente da porta, porque você precisa abrir a porta. Mas bota uma mesinha do lado da porta. E deixe ela aberta. Pra tu ver como nada de ruim entra dentro dessa porta. Que essa Bíblia tá do lado. Porque eu vou fazer isso no futuro. Quando eu terminar minha casa, eu vou comprar uma mesinha e vou botar uma Bíblia na parede da minha porta. Que é para nada de ruim entrar dentro da minha casa. Porque a porta da minha casa, a parede da minha casa vai estar blindada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo de Deus. E aqui vai ser uma espada aberta. Porque hoje ela está perto do lugar que eu durmo. Ela estava lá no meu quarto. Quando eu vim do quarto, eu trouxe ela para cá. Mas ela ficava na cabeceira da minha cama. Aí, como eu tô dormindo na sala, porque eu tô reformando o quarto, porque eu tô mexendo na cama, mas ela tá bem aqui na sala. E grandes livramentos dormindo de pessoas invadir minha casa, de pessoas tentar assaltar minha casa, de pessoas entrar fingindo assalto para me matar. Parede cair, casa pegar fogo, espírito das trevas entrar para me matar asfixiada dormindo. Tudo isso aí foi o livramento que Deus me deu. Cadeira de roda, por conta dessa Bíblia, lá na cabeceira da minha cama. A pombagira veio para entrar dentro de minhas pernas, para me colocar na cadeira de roda. Mas Deus não deixou, porque a Bíblia estava aqui. E eu acordei de madrugada, com minha perna doendo, dormenta e dura. Onde eu peguei na minha coxa, eu apertei ela e disse: sai da minha perna, diabo. Solta a minha perna. Eu te repreendo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Saia da minha perna. E o diabo soltou minha perna. Mas foi dor. Dor. Dor que eu fui lá no inferno e voltei de dor. Como se tivesse partido o osso. Como se tivesse quebrado minha perna no meio. Mas era a pombageira, o demônio, querendo entrar dentro de minha perna, para no dia seguinte eu acordar sem movimento. Mas Deus me acordou mesmo na hora que ele entrou. E eu disse: sai de minha perna, diabo. Solta minha perna, diabo.
Eu te repreendo em nome de Jesus. Mas por quê? Porque ela foi botada na minha cama. Por isso que eu fui lá e quebrei a cama. Mas por quê? Ó, aberta na cabeceira da minha cama. E eu tenho uma marca bem aqui, ó. Eu senti, eu já disse aí quantos anos eu fiquei com esse problema com minha perna dormenta e o dedão do meu pé dormento. E eu já disse aí, e eu tenho a ferida bem aqui na minha perna esquerda, onde Deus mandou essa seta me soltar. Solta ela. E já devolveu para as pernas de quem mandou para mim. Ela já está alojada nas pernas de quem mandou para mim. Para se materializar aqui na terra, é só questão de Deus disser, bota na cadeira de roda. É só uma ordem de Deus. Porque enquanto Deus está dando livramento, amém. Mas quando Deus parar de dar livramento e dizer, toca, aí todo mundo vai ver na cadeira de roda. E aí todo mundo sabe quem é. Aí todo mundo vai dizer, olha, é porque saiu, a seta saiu na perna da irmã, onde ela deu testemunho da ferida. É porque foi quem mandou para a irmã. Aí Deus deu o livramento da irmã e agora caiu na própria cova. É assim que Deus faz para honrar nós na terra. Amém? Então, obrigada pela tua presença. Obrigada a você que vai compartilhar essa live. Deixa o seu tec-tec na telinha. Deixa esse coraçãozinho vermelho para mim, em nome de Jesus. Se quiser comentar alguma coisa, comenta. Em nome de Jesus. Se quiser, deixa essa estrelinha amarela para você abençoar o canal e abençoar meu ministério também. Se Deus tocar no teu coração e você acreditar que eu sou usada por Deus, que eu sou anjo e que eu sou canal de bênção na tua vida, me segue em nome de Jesus. Aqui nas outras plataformas vizinhas também, para a glória de Deus. Amém? E que o que você me desejar, eu te desejo o dobro e que o Senhor te abençoa e eu te abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pai amado, Pai santo, Pai querido, em nome de Jesus, te agradeço por esse canal, te agradeço pela minha vida, pela minha família. Eu entrego esse quarto, eu entrego essa pessoa clamufada, me traindo dia e noite, querendo me destruir, querendo monitorar a porta da minha casa, esperando só um vacilo meu para vir contra a minha vida e botar a culpa de coisas que eu não fiz no meu lombo, aproveitando a situação. Mas o Senhor vai me livrar desse laço, o Senhor vai me livrar dessa traição. O Senhor vai me livrar dessa cova. O Senhor não vai deixar eu cair nessa armadilha. O Senhor não vai deixar esse mal vir sobre a minha vida. O Senhor vai quebrar toda a maldição que essa pessoa deseja contra a minha vida, minha casa, e que usa seu corpo, sua casa, seu quarto para alojar espírito e pessoas contra a minha vida e fazer oração contrária de maldição contra a minha vida. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo todo mal deste quarto, desta casa, deste local, deste quarto, contra a minha vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor também, meu Pai, se tem alguém aí, meu Pai, passando pela mesma guerra, pela batalha espiritual que eu estou passando, com feitiçaria, com bruxaria, com magia negra, obra maligna das trevas, assim como o Senhor me dá livramento, meu amado, assim como o Senhor desfaz, corta o laço, ainda me mostra que o Senhor também desfaz na vida do teu povo, onde essa live chegar, quem me ouvir, que o Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, bloqueia, paralisa toda a força do mal contra a minha vida, contra essas pessoas, contra o teu povo, contra os teus filhos, contra os teus servos, os teus ungidos, os humilhados, aqueles, meu Pai, que tá com a visão espiritual que o Senhor abre, que o Senhor bota a palavra na boca deles, que o Senhor capacita eles, que o Senhor, meu Pai, abre a visão deles para que eles venham enxergar, que eles venham ter um particular, uma intimidade com o Senhor, para que o Senhor venha mostrar os planos ocultos que são feitos dia e noite contra nossas vidas, para que nós venha vigiar mais, para que nós venha observar mais, para que nós venha orar mais, para que nós venha se santificar mais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor continua conosco, que o Senhor continua nos abençoando, porque o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará, como diz o Salmo 23, de número 1. Porque 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas não seremos atingidos, porque o Senhor já ordenou os anjos para nos
guardar de todo mal, em nome de Jesus, como diz o Salmo 91. E eu só não lembro o versículo, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Então, muito obrigada pela tua presença. Um beijo no teu coração. E voltarei amanhã, se assim o Senhor permitir, para a glória de Deus. Eu sei que a minha live é grande, não tem como ser pequena, porque Deus vai me mostrando as coisas e eu vou entregando. Deus vai me dando palavra e eu tenho que dizer. Mas, bota aí a minha live para rodar e para girar aí na sua casa. Vai lavar o banheiro, vai fazer comida, vai lavar uma louça, vai fazer uma faxina e deixa aí a live na televisão, no smartphone, no telefone, no Android, seja lá onde você me assiste. Bota ela aí carregando no carregador e vai assistir. Ou se tiver carregado, deixa sem o carregador. Porque você só vai ganhar. Que aí você bota para assistir do começo ao fim. E aí Deus tá desfazendo todo o mal de dentro da tua vida, de dentro da tua casa, em nome de Jesus. E você vai abençoar também, me assistindo do começo ao fim, para a glória de Deus. Amém? Porque é assim que eu faço com a minha própria live. Às vezes eu boto ela e vou deixar meu filho na escola. Às vezes eu boto ela e vou fazer comida, vou lavar banheiro, vou lavar roupa. Amém? A minha própria live eu boto e eu recebo de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Para a glória de Deus. Então, beijo amanhã. Você que entrou ao vivo, obrigada pela tua presença, irmão. Em nome de Jesus. E voltarei amanhã, se assim o Senhor permitir. Tchau.